Eu gosto muito do Abraham Maslow, que é um psicólogo de 1970. Maslow é maravilhoso. O Maslow ele não está defasado, ele fala sobre a pirâmide de necessidade do ser humano. E aí ele fala que a gente vai evoluir na pirâmide quando a gente já cumpriu a base de baixo, a base anterior. Então o Maslow fala assim, a primeira base da pirâmide é alimentação, hidratação, sono, excreção e sexo, para quem já tem vida sexual ativa. Se você tem essas 5 coisas cumpridas, só aí você começa a desejar o próximo nível. Empatia, solidariedade, trabalho, segurança financeira. Não adianta você achar que quem está no nível de baixo vai desejar isso aqui. Se ele não teve nem isso aqui suprido, o básico. Por isso o menino que está no sinal, com 10 anos, que foi abandonado pela mãe, que passa fome, que dorme na rua, ele não vai pensar em tirar sua vida. Porque ele não tem o básico. Cuidado com quem não tem nada a perder. Quem não tem nada a perder é um perigo. Como ele não teve o básico suprido, ele não evoluiu para o próximo passo. Solidariedade, amor próprio, amor com o outro, profissão, autoestima. Então o Maslow vai falar, a gente tem que vir aqui embaixo primeiro. Primeiro a pessoa tem que ter o básico suprido, alimentação, hidratação, sono, excreção, segurança. Se ela não tem isso aqui, agora quando tem isso aqui, gente, dificilmente dá errado. Uma criança que se alimenta bem, que dorme bem, que brinca, que tem, como diz o Donald Winnicott, que é um teórico da psicanálise, mãe e pai suficientemente bom. Não quer dizer mãe e pai perfeito, quer dizer mãe e pai suficientemente bom, que dá o básico, atenção, amor, elogio, limite, afeto, autoridade. Dificilmente vai dar errado. O que tá faltando para os pais não serem suficientemente bons? Tá faltando as 3 coisas, considerar. Sua pergunta foi maravilhosa. O Winnicott vai falar mãe suficientemente boa, pai suficientemente bom. Não são perfeitos. Meu pai e minha mãe estavam longe de ser perfeito. Batia, gritava, danava, mas os meus pais davam as 3 coisas que o Winnicott chama de um pai e uma mãe suficientemente boa. Tem uma nova forma de crescer no digital que já está se tornando tendência, mas pouquíssimas pessoas estão. Mas os meus pais davam as 3 coisas que o Winnicott chama de não são perfeitos. Meu pai e minha mãe estavam longe de ser perfeito. Batia, gritava, danava, mas os meus pais davam as 3 coisas que o Winnicott chama de um pai e uma mãe suficientemente boa. Afeto, autoridade e limite. Se você fizer esse dever de casa, não vai dar errado. Porque eu acho que o afeto ele tem. Inclusive ele tem até em excesso, às vezes eu vejo que ele está em excesso. Mas o que tá faltando mais hoje nos pais de hoje? Limite e autoridade. Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. Posso pegar um gancho no que você falou? Aí a gente, como diz, nós estamos na casa 200, né? Então nós temos algumas experiências. Sobre autoridade, gostei muito do que você falou. Eu tinha uma loja em Caldas Novas e um dia tinha uma criança e ele tava com um tablet na mão. De repente eu só escutei o barulho, o menino pegou o tablet no chão. O tablet virou 30. E aí o pai dele olhou pra ele e falou assim, meu filho, mas de novo. Ou seja, em algum momento ele fez aquilo e faltou autoridade. Então da mesma forma que essa criança tem o hábito de quebrar as coisas, no momento, sei lá, você tava jogando e perdeu, enfim, é aquele temperamento explosivo. Entra no que você falou. Essa criança pode ter uma agressão a alguém ou a si mesmo, porque não tem limite. Muitas vezes falta essa autoridade. Vou contar outra história. Eu fui sargento do Exército muito novo, Deus me abençoou, né? Todo o processo é difícil. E eu lembro uma vez que uma mãe chegou pra mim, né? Porque quando o soldado incorpora, a primeira semana que ele é recruta, ele tá empolgado, principalmente quem queria servir. Então ele traz os pais, traz vizinho, todo mundo. E aí o soldado me apresentou pra mãe dele, né? A mãe dele muito feliz de estar servindo. E ela falou assim pra mim, nossa, aqui é bom, né? Aqui vocês consertam o filho da gente. Eu não quis falar pra ela que eu não sou mal educado, mas eu pensei comigo. Eu falei assim, a senhora teve 18 anos pra fazer isso. Só acha que em 10 meses nós vamos conseguir? Não vamos. Até porque o propósito principal não é esse. É óbvio que existe a questão de disciplina e tudo. Mas não é o suficiente. E hoje, dentro do que a Andréa falou, muitas pessoas querem terceirizar responsabilidades que são deles. Muitas vezes até de se indispor. Como ela bem falou, o amor em excesso também é ruim, que nós precisamos de limites. Dentro da sala de aula, por exemplo, hoje a gente vê que muitos professores não têm autoridade e não é ele que vai conseguir, porque a criança já foi criada daquela forma. E já que eu toquei nesse assunto do Exército, eu lembro que eu era muito novo e tinha outros colegas que também eram sargentos.
nós percebemos muito bem a diferença dos pelotões, onde os sargentos apertavam mais. Nós apertávamos mesmo, mas nós também éramos exemplo. Seja na apresentação individual, na parte física, em cumprimento de missão, seja você chegar no horário, você ter uma condição. Porque o militar não é simplesmente pela patente, o cara tem que viver aquilo. É igual nós falamos, tem pessoas que são pais e mães, biologicamente falando, mas no exemplo da cobrança, enfim, muitas vezes eles deixam a desejar demais. E aí nós percebemos que pelotões onde o sargento era mais permissivo, bagunçado, o soldado dele dava mais alterações. Chegava atrasado, faltava de serviço, roubava, fazia disparo em serviço desnecessário, enfim, era uma verdadeira bagunça, porque ele não tem um norte. Referência. Tem um ditado, ele é verdadeiro, lógico que ele tem seus limites, que fala assim, que as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. É igual o meu caso na nutrição. Eu tento ser exemplo para as pessoas, porque o que eu falo, eu faço. E funciona. Então tá faltando muito isso, dos pais também serem exemplos para os filhos. E o que ela falou, a necessidade de ser visto como uma autoridade. Eu lembro disso, você também deve lembrar, obviamente, vocês também, muitas vezes seu pai só te olhava torto. Você já, desconfiava que tinha alguma coisa que você estava fazendo que estava errado. Hoje não, hoje tem pais que pedem por favor pro filho não bater nele.